Vamos lá então, nós vamos falar sobre entrando no portão de Shesvan, o 8º mês do calendário bíblico. Então olha só, vamos compreender aqui. 8º mês do ano, nós começamos o ano aonde? No primeiro mês do ano. Qual é o primeiro mês do ano? Biblicamente falando, em Êxodo 12, capítulo 12, versículo 2, vai dizer que março e abril inicia o ano, tá? De março a abril até agora, que nós vamos entrar no dia 1º, olha só, dia 1º, tanto do calendário gregoriano quanto do calendário bíblico, vai dar-se início então ao 8º mês de Shesvan. Esse nome, Shesvan, ele tem uma origem, ele tem uma raiz, eu vou falar aqui para vocês, tá? O texto base é 1 Reis, capítulo 6, versículo 38, que vai dizer assim: no 11º ano, no mês de Bu, o qual é o 8º mês, todas as etapas da casa foram completadas, assim como haviam sido designadas. 1 Reis, capítulo 6, versículo 38. Aqui está falando sobre a construção do templo de Jerusalém, que é o templo de Salomão, tá? Foi quando Salomão, ele terminou a obra, que demorou 7 anos. Então, vamos entender isso aqui. Quero explicar para vocês o que o Senhor tem ministrado no meu entendimento ao estudar os tempos e as estações. Gente, quer caminhar no calendário bíblico, quer caminhar no entendimento bíblico, quer saber aquilo que está acontecendo. Tem uma passagem que vai dizer assim: ensina-nos a contar os dias. Ensina-nos. Gente, nós pedimos tanto. Quando o Senhor dá a informação, a gente despreza porque fala: ai, isso aí eu não ouço. Ai, eu não estou acostumado a ouvir isso lá na igreja. Gente, pelo amor de Deus. O vinho novo só pode ser colocado num odre novo. Se você não trocar o odre, você não consegue receber o vinho novo, tá? Então precisa trocar mentalidade primeiro para poder receber o novo de Deus. Porque sim, o Eterno é um Pai criativo que criou no início, criou no meio, continua criando. Você está pronto para ouvir isso que eu estou dizendo? Que o Pai ainda continua criando? Continua, tá? Então, o 8º mês do calendário bíblico, outubro e novembro. O que acontece nesse tempo? O mês de Shesvan, ele era chamado de Bu. Por isso que lá em 1 Reis vai falar de Bu, 8º mês Bu, tá? Então, ele é chamado de Kodesh Bu. Esse é o nome bíblico, um termo originado de Mabu. O que é Mabu? Mabu é o dilúvio. Mas são termos hebraicos que nós não estamos acostumados, por isso que nós temos que ler na origem, nós temos que ir na origem da palavra, tá? Então, Mabu é um termo que se traduz para o dilúvio. Mas o que tem a ver o 8º mês bíblico com o dilúvio? Meu Deus, olha só, Bu significa no centro do objetivo. E Shesvan significa padrão de crescimento do fruto no solo. Esse é o significado de Shesvan. Então vamos lá, no 8º mês não tem festas como tivemos no mês passado, onde passamos por Yom Kippur, festa dos tabernáculos. Vocês viram aí que nós fizemos a festa dos tabernáculos e foi linda, foi maravilhosa. As meninas aí que participou sabem do que eu estou falando. Então, esse mês, o 8º mês do ano, não tem festas bíblicas, tá? Porque qual é o sentido aqui? O sentido é de um novo ciclo, o sentido é de um novo início, de um novo começo. Por quê? Lembra que eu expliquei que Mabu significa o dilúvio? Quem já assistiu as minhas aulas vai saber do que eu estou falando. O dilúvio foi um reset mundial, onde a malignidade do homem estava tão alta, que o Senhor decide destruir a terra. A destruição da terra foi através da água, tá? A água, gente, se vocês não sabem, ela limpa, ela lava, ela transforma.
A água é um elemento que vem do céu, pelo amor de Deus. Tudo que as trevas faz é copiado do céu, tá bom? Então, o 8º mês, ele significa início de um ciclo. Por quê? Porque o dilúvio começou no dia 17 de Xisvan e terminou 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias depois, em 27 de Xisvan, no 8º mês bíblico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer de um processo de 1 ano de transformação. Um processo de 1 ano de limpeza, onde a terra foi limpa, a terra foi resetada, tá? Claro que depois disso o Senhor faz uma aliança com Noé para que isso não aconteça mais. E nós passamos a viver, então, um calendário anual. Olha só que legal. Esse calendário anual que o Senhor nos dá é que todos os anos nós podemos adentrar ao reino de Deus. Por quê? Porque Yeshua, gente, já estava previsto antes da fundação do mundo. Ele morreu antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas, tá? E o 8º mês também, ele é representado, ele tem uma simbologia de graça. Quem é graça? Graça é Yeshua. E hoje ele está sentado no trono da graça. Então não tem como nós eliminarmos o Messias desde Gênesis, antes de tudo acontecer, tá? Porque ele está envolvido em tudo, ele foi inserido pelo Pai em todos os processos, em todos os momentos, tá bom? Então o 8º mês significa início, novo ciclo, significa aonde você tem a oportunidade de começar a fazer o correto, você tem a oportunidade de começar a iniciar um novo ciclo, tá bom? Isso é maravilhoso, gente, pelo amor de Deus. Quando que nós temos oportunidade disso? Só no reino, certo? Então trata-se de um período de aliança, a mesma aliança que Deus fez com Noé, ele faz conosco agora. Qual a aliança? A aliança de um novo ciclo, de viver o novo de Deus. Mas é isso que eu falei para vocês no começo. O Senhor, o Pai, ele só coloca vinho novo em odres novos. Impossível receber um vinho novo em odre velho, porque o odre vai rachar, ele não vai suportar. Odres velhos não suportam vinho novo, gente, ok? Por isso que é necessário que nós, a gente vem desde o começo do ano quebrando paradigmas, destruindo fortalezas de filosofia, de teologia, de tudo aquilo que as trevas têm colocado na nossa mente, de tradição familiar. Ai, meu pai fez assim, eu também tenho que fazer. Ah, eu aprendi assim, eu crente Gabriela, né? Eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não funciona no reino assim. Se você se decidir por essa vida, você vai iniciar um novo ciclo, sim, mas um novo ciclo de repetição. E aí não tem novidade de vida, você não vive o novo de Deus, vive aquela vida religiosa, não sai do lugar, não sabe o que aconteceu, não sabe o que vai acontecer e vida que segue. A pessoa passa a sobreviver, caminhando aparentemente no Evangelho. Ai, meu Deus, isso é preocupante. Por quê? Porque o reino de Deus, nós temos que caminhar em novidade de vida, tá? Quero falar sobre o número 8. Ah, Juline, você vai falar sobre numerologia? Não vou falar sobre numerologia. O alfabeto hebraico é letras e números. Diferente do alfabeto português ou de outros países onde tem palavras, letras e consoantes, o alfabeto hebraico, ele tem letras e números, tá? Então nós precisamos ter uma mentalidade bíblica para entender a linguagem bíblica. E a linguagem bíblica está no hebraico, ok? Deus, a linguagem dos céus é hebraico, gente. Queira você ou não, ok? Então tem muitas passagens bíblicas que vai falar sobre o número 8. E o número 8 representa o sobrenatural. O que é o sobrenatural? É o que está acima do natural. Olha só. Então, o que é ser uma pessoa natural? Ou sobrenatural? É quem está acima de uma vida, em uma vida extraordinária. Meu Deus.
Então vamos lá, vamos caminhar dentro do calendário bíblico. Eu entro no reino de Deus em março e abril e eu começo a passar pelo processo da santificação. Qual que é o processo da santificação? Tabernáculo. Tabernáculo é o processo original celestial de santificação. Por quê? Porque ele é representado pelo templo, aonde hoje eu sou o templo e sou a habitação, certo? Então, desde março e abril eu começo pelo processo de santificação, baseado em rituais de sacrifícios, ofertas e festas. Ai meu Deus, Juliane, você está voltando no Antigo Testamento? Sim, mas de forma espiritual. Porque Yeshua, quando ele morre, na sua trajetória, ele cumpre a lei na íntegra. E ele mostra para nós que é possível, como irmão mais velho, não de que eu fiz e ninguém precisa fazer, mas no entendimento de que eu fiz e vocês conseguem fazer. Isso é o papel do irmão mais velho, tá? Por isso que ele é o primogênito de todos os mortos. Ele sai de um lugar, ou ele sai de um estado de filho único para um estado de primogênito. Ele se despiu de toda a sua glória para se colocar como primeiro para nós. Primeiro do quê? Primeiro em cumprimento principalmente das leis. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. Quando ele cumpre as leis, então ele recebe autoridade, autorização. É interessante que em Apocalipse capítulo 2 ele vai dizer: aquele que vencer, assim como eu venci, se assentará comigo no trono, juntamente do meu Pai. Ai meu Deus, que coisa linda. Já pensou, gente? Aquele que vencer, e vencer aonde? Como? O ser humano, ele tem 12 áreas, é composto por 12 áreas, por isso de 12 apóstolos, por isso de 12 tronos, por isso de 12 tribos. Essas 12 áreas, então, vai nos dar autoridade, autorização, quando nós vencemos em todas as áreas que o Senhor manda para nós como prova. Por isso que tem gente que tem 30, 40, 50 anos no deserto, é reprovado em volta do início, porque o reino de Deus é anual, a pessoa não entendeu porque tem uma mentalidade escrava, e ela continua vivendo num ciclo repetitivo de 30, 40, 50 anos, está lá na igreja, só cumprindo o protocolo, não entendeu nada. Só vivendo uma vida religiosa. Ai, gente, pelo amor de Deus. Então agora, desde o início do ano, onde nós passamos por um processo de santificação baseado no tabernáculo, que é a sombra. Sombra vai falar de realidade, realidade, sombra. Olha aqui a sombra sombra da minha mão. A sombra da minha mão está aqui no meu peito, ó. Realidade, sombra. Se a sombra não é igual à realidade, isso é mentira, gente. A vida que a igreja que você está vivendo não é como a realidade, é mentira. Você está vivendo uma mentira. Então a sombra, ela tem que caminhar junto da realidade. A realidade é tabernáculo, processo de santificação, aonde eu adentro pela porta que é Yeshua, passo pelo caminho do átrio, que é o caminho da crucificação. Tem que sacrificar ali todos os desejos, as vontades, tem que levar para a cruz. E aí eu entro no santo lugar, eu conheço, saio do caminho, passo pela verdade, eu chego na verdade, eu sei quem é Yeshua, e aí então eu vou para a vida. Esse é o sentido do texto que diz: Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. Tabernáculo, tá? Átrio, lugar santo, santo dos santos. Quem sabia disso? Levanta a mãozinha para mim. Então, o 8º mês é um mês de início. Início do quê? De um novo ciclo. Não é o final do ano. Nós estamos num período do ano, onde começou em março e abril. Só que agora, no 8º mês, em Shesvan, o Senhor nos dá uma oportunidade de iniciar de forma correta. Como que eu inicio um ciclo de forma correta, gente? Como? Não tem outra forma. Fora da Torá, fora das leis do Eterno, tá? Mas hoje com uma mentalidade espiritual, trazendo Yeshua para tudo isso, trazendo o sangue do Cordeiro,
porque o sangue do Cordeiro, ele é suficiente, mas ele não é automático. Eu tenho que tomar a minha cruz todos os dias, eu tenho que morrer todos os dias, eu tenho que levar os meus desejos, as minhas vontades, eu tenho que viver em renúncia todos os dias, é diariamente, tá? Eu saio de toda a escravidão espiritual e adentro a realidade do reino. Adianta, gente, fala pra mim aqui, adianta você viver 30, 40 anos na igreja, chegar diante do tribunal de mãos vazias, porque viveu uma vida de engano? Fala pra mim. Fala pra mim aí se adianta. Não adianta. O que Deus vai falar? Apartai-vos de mim, não te conheço. Porque a linguagem do reino é diferente. Se você ler lá Deuteronômio capítulo 5, do 9 ao 10, vai dizer que Deus visita o pecado dos pais sobre os filhos até terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas eu uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. O que é isso? Isso é a linguagem de Deus. Qual é a linguagem de Deus? Palavras, comportamento. Adianta eu adorar lá na igreja, ai pai, eu te amo, aleluia, eu amo a Deus, e não cumprir aquilo que ele ordenou como lei? Deus não entende essa linguagem. Vocês estão compreendendo, gente? Eu dou risada de nervoso, tá bom? Porque a realidade que a gente vê é outra, né? Então, as palavras têm que andar em conjunto com os meus comportamentos. A palavra culto vem de cultura. Cultura do quê? Da terra? Não. Cultura do céu. A cultura do céu, ela é de uma mentalidade de agricultor. Deus é agricultor, plantação e colheita. E aí nós passamos por todo o ano plantando e colhendo. E agora nós estamos num tempo de colheita, tá? Então, o 8º mês do ano é um tempo físico, um tempo onde a lei era física. O que aconteceu nesse mês? O templo de Salomão foi concluído, trazendo para os nossos dias, o nosso templo tem que ser concluído. Quer dizer, se você caminhou desde o começo do ano, cumprindo, ofertando, comparecendo diante do reino de Deus, nos tempos, nas estações, com ofertas, nas festas. Gente, as festas são portais dimensionais, onde nós comparecemos diante do reino, na linguagem do reino, não na linguagem que eu acho que é verdade. Então nós chegamos, olha só, quanto então, né? Nós chegamos ao 8º mês com o nosso templo edificado, acabado, concluído. Por isso de um novo ciclo, porque agora nós vamos começar a receber aquilo que o Pai vai deliberar para nós. Porque o odre velho já deveria, ou foi construído desde do início do ano até o mês passado, que é 7º mês. Quem estuda comigo aqui sabe que o número 6, dentro do entendimento hebraico, é o número do homem, aonde ele foi formado no 6º dia. Então o 6 vai falar de homem. E o 7 é o homem, mas o homem que ressuscitou. É Yeshua ressuscitado. É o homem vivificado. Ok? Então, 6 homem, 7 Yeshua. Quando eu, 6 homem, estou unido a Yeshua, eu me torno 7. E aí o que acontece comigo? Quando eu me torno 7, eu caminho em plenitude, na estatura do varão perfeito. Ai, que coisa linda, gente, pelo amor de Deus. Quem está aqui comigo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Um homem que nasceu, que foi criado, foi criado no 6º dia, ele é o número 6. Quando ele se une ao Messias, que venceu os 6 e foi elevado, ele ascendeu, ele reviveu, ele passou pela morte, tá? Por isso que uma pessoa, um anticristo, ele é meia no corpo, 6 no corpo, 6 na alma e 6 no espírito. Meia, 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 anticristo. Tá dando para entender? Então, desde o começo do ano, nós viemos numa construção de um templo, de um edifício. Nós viemos construindo onde o cabeça é o Messias,
E aí, baseado no tabernáculo, nós entramos nos portais, nos tempos determinados, com ofertas, com festas, nos sacrificando. E chega no 8º mês do ano, o odre, o odre tá uma belezinha, tá macio, pronto para receber o vinho novo. Pronto para iniciar um novo ciclo. Que coisa linda, né? Ai, meu Deus. Então agora é um tempo, sim, dia de conclusão de templo, tá? Ah, Juliane, eu não sabia disso, tô começando a entender agora. Então você começa a compreender, chega na Pessa em março e abril, você já começa a adentrar nos tempos, estações, nas festas bíblicas, nas ofertas, né? Para chegar o ano que vem, você também estar completo, pronto para receber o novo de Deus. Tá bom? E ao contrário disso, gente, porque o mês passado, se eu não me engano, mês de Tisrei, que ainda nós estamos nele, vai terminar agora dia 1º, era um tempo onde nós entramos em tribunal, certo? Nós entramos em tribunais, os tribunais celestes estavam abertos para comparecermos com as nossas obras, e só que tinha profetas que liberavam a bênção, aonde Deus não estava liberando bênção, Deus estava liberando juízo. E agora nesse tempo, no tempo de Shishvan, no 8º mês, também tem a mesma coisa. Lembra que no 4º mês de Tammuz, lá quando Moisés sobe no monte, e ele quando ele está descendo, ele vê que o povo está levantando o bezerro de ouro. Quem lembra aí comigo? Ele desce, ele, né, quebra tudo, queima tudo, faz ali um ato, né, muito audacioso, porém necessário. Pergunta para aquelas pessoas: quem está comigo, quem está contra mim? Quem está comigo vem atrás de mim, quem está contra mim? E aí o que acontece com eles? O que aconteceu com eles? Moisés falou: matem todo mundo da sua família, porque era tudo família, mata todo mundo, porque estavam contra ele. Olha só, esse bezerro de ouro que é levantado no 4º mês de Tammuz. O que é um bezerro de ouro, gente? É aquilo que está dentro do nosso coração, hoje, de forma espiritual falando. São áreas da nossa vida que nós não vencemos e nós vem para fora, no 4º mês de Tammuz, certo? Só que aí tem o 5º mês, 6º mês, 7º mês. Chega agora no 8º mês. Vocês acreditam que tem bezerro de ouro? Sim, porque se a pessoa não identifica o bezerro de ouro, desde o 4º mês, que é a idolatria, tá? Às vezes nós criticamos as pessoas que idolatram outras imagens, alguma coisa, mas nós somos idólatras no espírito. Então, essas pessoas que levantaram no 4º mês um ídolo, ou quer dizer, esse ídolo, esse bezerro de ouro, ele é exposto no 4º mês, áreas da nossa vida que tem que ser identificadas para nós pedir perdão para o Pai. E quem não entende isso, quem não reconhece, quem não identifica essas áreas onde a idolatria está exposta, gente, está saindo pelos poros, pelos olhos, tá? Quem não identifica isso, o que acontece? Chega agora no 8º mês do ano bíblico, o que acontece? É levantado o altar e é levantado o bezerro de ouro. Agora não mais um, agora 2, tá bom? Assim foi o que aconteceu com Jeroboão. Jeroboão, ele se perde ali com o reinado de Roboão. E aí as tribos são divididas, Roboão fica com uma parte, Jeroboão fica com outra parte, duas tribos, Roboão com 10. E aí, com medo de perder o reinado, o que ele faz, Jeroboão? Ele faz 2 bezerros de ouro. Então vamos trazer para os nossos dias. Tem pessoas que ainda no 8º mês, onde o odre, o templo tem que estar concluído para receber o novo de Deus, ainda vai estar com o odre velho, porque não identificou o bezerro de ouro, as idolatrias que estão lá dentro. E aí vai ter pessoas que ainda vai ter idolatria saindo para fora, que não quer aliança com o Pai, muito menos com a palavra dele.
e vai continuar um novo ciclo de idolatria com os seus bezerros expostos? Vai, gente. Vai, eu estou preparando o conteúdo aqui, depois eu vou liberar para vocês, vocês vão ver. Que tristeza que é. Então, nós tivemos 7 meses do ano para identificar, 4 meses para denunciar esses bezerros de ouro, para consertar. Não consertou até o 7º mês bíblico. Agora, no 8º mês, inicia um novo tempo de quê? De idolatria. Essa idolatria não é mais física, essa idolatria é espiritual. São áreas da nossa vida que nós não consertamos e nós passamos a idolatrar. Quer exemplos? Alguém quer dar um exemplo aqui? Vamos dar exemplo? Qual área? Nós temos 12 áreas. O vício. Vamos falar de um vício? A pessoa vem num vício, vem, desde o 1º mês do ano. Chega no 4º mês, o bezerro de ouro, ele é exposto. É uma idolatria. Ela precisa sair para fora. Ela precisa vir à tona, sair pelos olhos, entende? Só que, vamos supor que esse vício aí, que é um bezerro de ouro, ele não é identificado pela pessoa. A pessoa mascara, fala, não, Deus já limpou tudo, já lavou tudo, já está tudo remido na cruz, eu não tenho que fazer mais nada, eu não tenho que confessar esse pecado. E aí, desde o 4º mês de Tamuz, chega agora, no 8º mês, aonde era para receber o vinho novo de Deus, não recebe. Levanta mais outro ídolo, gente, vocês estão me entendendo, pelo amor de Deus? Vocês estão compreendendo? Fala comigo. Quem não identificou os bezerros de ouro lá do 4º mês vai chegar agora e vai levantar mais. Não estranhe. Não estranhe. Pessoas que cometem coisas piores do que fazia agora nesse tempo é a chave para isso. Vocês estão comigo? Quem está comigo aí? Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Porque nós no Apocalipse, quando a gente for chamado no tribunal do Messias para prestar conta das nossas obras, nós seremos chamados por tribo, língua e nação, tá? E essas tribos, claro, de forma espiritual, não mais física, continuam ainda, porque a batalha não parou, gente, tá? A batalha ainda continua, e ela é física, ela é espiritual hoje, não é mais física. Então, tem pessoas aí, pastores, apóstolos, profetas, brigando com pessoas, mas essas pessoas não são o alvo, tá? A nossa batalha está nas regiões celestiais, ok? Então, o Pai ainda disponibiliza as tribos que no tempo da lei eram físicas e agora são espirituais, para nos ajudar como corpo do Messias, como igreja, em estratégia de guerra, em estratégia de batalha, em armaduras, em armas espirituais. E a tribo que entrou foi a tribo de Manassés. Quem é a tribo de Manassés? Hoje não é mais um personagem bíblico, gente. Hoje é uma pessoa espiritual. Sou eu, é você. Pessoas que nasceram nesse tempo. São os manassitas, chamados pelo Abba Pai para entrar em batalha, para sair em pelotão. Claro, para aqueles que não têm comichões nos ouvidos, aqueles que estão com os ouvidos espirituais atentos, ok? Então, os manassitas são pessoas escolhidas pelo Eterno para vir à Terra, cumprir uma missão específica de resgate. Qual é o resgate para esse tempo agora? O resgate da esperança. O resgate da esperança. Então, os manassitas, as pessoas que nasceram nesse tempo, que é da tribo de Manassés, eles são específicos e liberados para resgate da esperança. Como que eu resgato a esperança, Juliane? O que é esperança? Vou ler aqui para vocês. A esperança é um sentimento de expectativa. Se eu não tenho esperança, e você acredita que eu não consigo esperar o Messias, a volta dele, eu começo a pensar e a falar: eu ouvi isso desde quando eu era pequena, minha avó falava isso, a minha mãe falava isso, meu bisavô falava isso, eu ouço isso, ó. Entende? Isso é a perda da expectativa. A esperança, então, é um sentimento de expectativa, de espera. Quando as pessoas perdem esse sentimento, é porque perdeu a esperança, tá?
E a expectativa, a esperança, ela é ativada pela fé. O que é fé? Acreditar nas coisas que não se veem. Como eu vou operar no reino de Deus? Só pela fé, gente. Tá? E para os profetas que têm visão aberta e que conseguem ver. Quem não tem visão aberta e não consegue ver? Pela fé. E a fé, então, é o elemento ativador desse tempo. Ok? E nós devemos ter fé para quê? Fé para iniciar um novo ciclo de obediência. Lembra que eu falei para vocês no início de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9 e 10, onde o Pai vai dizer que o pecado ou a iniquidade, o castigo ou a punição, ela visita o pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Que conversa é essa? Que palavra é essa? Que palavreado é esse? É uma linguagem metafórica, tá? O reino de Deus caminha com palavra e comportamento. Adianta eu ir lá na igreja e falar eu amo a Deus, mas ter um comportamento reprovável ou desalinhado ao reino de Deus? Essa linguagem ele não entende, gente. Qual é a linguagem que Deus entende? Aqueles que obedecem os mandamentos. Mandamentos vai falar do quê? De um reino monárquico. Um reino vai falar sobre o quê? Vai falar de leis, tá? O reino, gente, é muito mais fácil e muito mais simples do que nós imaginamos. Por quê? Porque o reino de Deus, baseado em leis e mandamentos, em transgressões ou não, ele é uma lei protetiva. Quer dizer, ele nos protege de errar. Tá, alguém errou? Transgrediu uma lei. Tenho perdão? Tenho perdão. Hoje, pelo trono da graça, tenho perdão. Mas tem as consequências da quebra de lei, ok? É o fruto, é a semente plantada, é o fruto colhido, ok? Então, às vezes você plantou semente e você não vai colher o fruto. Às vezes seu filho vai colher, às vezes seu neto vai colher, tá? Por isso que nós temos que obedecer os mandamentos. Então, a fé é o elemento ativador desse tempo, do 8º mês do ano, onde iniciamos um novo ciclo de fé, de que eu consigo caminhar em obediência. Para isso eu tenho que abrir mão de toda a filosofia, toda a teologia embotada pela Grécia na nossa mente e viver o novo de Deus baseado na palavra do Eterno. Olha só. Ok, gente, já estamos terminando. Amém, gente. Deus abençoe vocês, tá? Que o Eterno, através do Espírito da verdade, possa completar tudo o que eu falei na sua vida, tá? Porque quem convence é o Espírito Santo, não sou eu, ok? Eu declaro que nenhuma semente que foi plantada na sua terra será roubada. Eu declaro que ela morrerá dentro de você. Eu declaro que ela germinará. Eu declaro que ela crescerá e que ela vai produzir muitos frutos em nome de Yeshua. Amém? Um beijo, gente. Shalom, shalom. Fiquem com o Pai.